pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro The Hobbit, do J.R.R. Tolkien. Sinceramente, eu não sei por que eu demorei tanto tempo para fazer a leitura desse livro, O Hobbit, que já está na minha lista há muitos e muitos anos. Eu li O Senhor dos Anéis, que é a grande obra-prima do J.R.R. Tolkien, quando eu ainda estava no colégio, então eu tinha em média uns 14 anos, e eu fiquei apaixonada pelo universo criado pelo Tolkien e por toda essa atmosfera da Terra-média. Na época eu li os livros em português e também assisti aos filmes dirigidos pelo Peter Jackson, que aliás me fizeram ter o sonho de ser uma diretora de cinema. Eu adorava ver os extras do DVD e o making of do filme O Senhor dos Anéis, ver o Peter Jackson em ação, dirigindo as cenas, dirigindo os atores e também como os monstros, como as criaturas fantásticas desse universo eram criados em computador, enfim. Esse sonho não se concretizou, mas a minha fascinação pelo universo de Tolkien continuou, apesar de que eu não li outro livro do Tolkien em todo esse tempo. Quando a trilogia do Hobbit foi lançada em filme, também dirigida pelo Peter Jackson, isso foi em 2012, então imaginem só, já faz 8 anos que o primeiro filme da trilogia O Hobbit foi lançada, e naquela época eu comprei esse livro aqui, The Hobbit. Eu comprei a versão em inglês, porque dessa vez eu queria ler o Tolkien no original, e eu tenho essa edição muito linda que traz essa box em capa dura, e aqui os dois, aliás, essa edição que eu tenho traz o livro dividido em duas partes, Part 1 e Part 2, mas normalmente o livro é editado em um volume único, e essa edição aqui é da HarperCollins. Mas, mesmo tendo esse livro na minha estante desde 2012, é só agora, em 2020, que eu finalmente li O Hobbit, e que experiência maravilhosa que foi! Esse livro foi o primeiro livro publicado pelo Tolkien. Na verdade, ele já tinha publicado poemas e ensaios, ele era professor de Oxford, então ele tinha bastante trabalhos acadêmicos, mas essa foi a primeira narrativa publicada em formato de livro em 1937. Então nós estamos ali quase no início da Segunda Guerra Mundial, que é um evento que marcou muito a continuação dessa saga, que é O Senhor dos Anéis, mas esse é um assunto para outro vídeo. O Hobbit, então lançado em 1937, foi um sucesso desde o seu lançamento. Foi muito popular tanto pela crítica como pelo público leitor e recebeu diversos prêmios. Aliás, ele foi categorizado como literatura infanto-juvenil, que é diferente do resto da saga do Senhor dos Anéis, que é uma literatura mais madura, digamos assim. Por exemplo, o Hobbit recebeu, no ano em que ele foi lançado, o prêmio, a medalha Carnegie, que é um prêmio muito importante para literaturas infanto-juvenil, e também foi considerado o livro do ano por diversos periódicos norte-americanos. O protagonista dessa série, dessa saga, é o Hobbit, Bilbo Baggins. O Hobbit é essa criatura criada pelo Tolkien. São seres muito pequenos que têm pés muito grandes e andam descalços e moram em buracos, em árvores ou então no chão, e moram nessa região da Terra-média chamada de o Condado, ou The Shire em inglês. E eu acho tão interessante como Tolkien criou todo esse universo, toda essa mitologia relacionada às línguas faladas pelos diversos povos, os mapas que aparecem, por exemplo, aqui no Hobbit, que é, digamos, a primeira etapa dessa jornada do Tolkien na criação desse universo, traz esse mapa mais rudimentar, mas se você tem algumas edições do Senhor dos Anéis, você vai ver que é um mapa muito elaborado. Aliás, o Tolkien era filologista, ou seja, ele estudava línguas e história das línguas. E por causa dessa sua formação, é claro que ele gostava muito desse tópico, dessa área de estudo, e ele inventou as línguas para os elfos, a língua de vários personagens, de vários seres desse universo. Então imagine só o trabalho pelo qual o Tolkien, na verdade, foi um trabalho de uma vida inteira.
E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o autor no final desse vídeo. Então, o protagonista é o Bilbo Baggins e ele é um hobbit. E ele é um hobbit muito sossegado, ele leva uma vida muito pacata. E eu vou ler para vocês a primeira frase desse livro que eu sou apaixonada por essa frase e você talvez já ouviu. Vou ler para vocês. In a hole in the ground there lived a hobbit. Então, em um buraco no chão, vivia um hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole filled with the ends of worms and an oozy smell, nor yet a dry, bare, sandy hole with nothing in it to sit down on or eat. It was a hobbit hole, and that means comfort. Então, era um buraco, mas não era um buraco qualquer, era um lar de um hobbit, e isso significa conforto. O lar, principalmente o lar do Bilbo Baggins, era uma casa espaçosa, e ele sempre tinha comida, fartura de comida na cozinha, tudo era sempre muito organizado, as roupas bem passadas, sempre água na chaleira pronta para hora do chá, e essa tranquilidade do Bilbo é desafiada, digamos assim, quando ele recebe uma visita muito inesperada. Aliás, o primeiro capítulo do Hobbit se chama An Unexpected Party, ou seja, uma festa inesperada, ou então um grupo inesperado. E deixa eu mostrar para vocês aqui, An Unexpected Party. E esse primeiro capítulo faz contrapartida ao primeiro capítulo do Senhor dos Anéis, que se chama, se eu não me engano, A Well Expected Party, ou então, no português, uma festa muito esperada. Então, nessa jornada do Hobbit, o Bilbo não estava preparado, mas no Senhor dos Anéis é ele que inicia a sua própria jornada. A visita que o Bilbo recebe é nada menos do que 13 anões, incluindo Thorin Oakenshield, ou Thorin Escudo de Carvalho, que era descendente do rei Thor dos anões, e o grande mestre mago Gandalf. Eles chegam até a casa do Bilbo porque eles precisam da sua ajuda para uma aventura. A aventura é o seguinte: os anões querem recuperar o lugar onde seus antepassados viveram, que está lá, o Templo dos Anões na Montanha Solitária. Além disso, todo o tesouro acumulado por diversas gerações de anões está lá, escondido nas profundezas da Montanha Solitária. O problema é que toda essa riqueza é guardada por uma criatura feroz, um dragão chamado Smaug. O dragão Smaug desolou toda a cidade, tanto dos anões como as cidades próximas, e até hoje está lá sobre o tesouro dos anões, cuidando. E, aliás, nessa mitologia tolkieniana, digamos assim, os dragões têm voz, eles falam. Eu achei muito interessante que no filme eu lembro que o dragão fala, e eu queria saber se no livro acontece a mesma coisa. E realmente o dragão fala, ele tem consciência, ele tem uma inteligência, e então é essa batalha entre o dragão, que gosta de coisas preciosas e brilhosas, contra os anões e os homens, e um hobbit. É claro que a princípio o Bilbo não quer se juntar a essa empreitada que parece muito perigosa, porque eles vão ter que atravessar a floresta sombria de Mirkwood e vão encontrar diversas criaturas em meio a essa jornada, como por exemplo elfos, trolls, aranhas gigantescas. Mas ele é convencido a ir. Ele sabe que é uma chance única na sua vida e, como o Gandalf mesmo fala, depois dessa jornada, Bilbo não é mais a mesma pessoa, ou nesse caso, não é mais o mesmo Hobbit. E é nessa jornada também que o Bilbo encontra algo muito especial, que é o anel. E é esse anel que vai dar início à jornada. Esse anel o Bilbo deixa como herança ao Frodo Baggins, que é o seu primo e o seu herdeiro, e o Frodo tem que partir na sua própria jornada na saga O Senhor dos Anéis para destruir esse anel tão poderoso e com capacidade extrema de mal.
Como eu falei para vocês, eu li esse livro no original em inglês e eu achei fantástico porque lendo no original, você tem acesso às palavras que o próprio autor escolheu e que trabalhou. Claro que a escrita é um trabalho com as palavras, e o Tolkien tem uma escrita com um estilo muito próprio, um estilo até poético. Ele traz diversas cantigas, diversos poemas, canções que os anões cantam. Eu lembro que existia tudo isso também na tradução para o português, mas é claro que a experiência de leitura é um pouco diferente. As duas são extremamente válidas, mas são diferentes. E eu devo confessar que eu gostei mais dessa experiência lendo no idioma original, então eu pretendo até ler O Senhor dos Anéis mais uma vez, mas dessa vez em inglês. O Hobbit, ele foi classificado como literatura infanto-juvenil, e você pode perceber, tanto nos filmes também, que o livro tem uma atmosfera mais leve do que O Senhor dos Anéis, que tem uma atmosfera, um clima mais sombrio, é um estilo de escrita mais denso, mais longo também. Acredito que os 3 livros juntos, eles chegam a umas 1000 páginas ou até mais. Então já é uma literatura, como eu falei, um pouco mais madura, no sentido de leitores mais maduros. Mas eu fiquei apaixonada mais uma vez, pelo universo do Tolkien. Eu quero ler mais e mais. Eu sei que em vida o Tolkien não publicou muitas coisas, mas graças ao trabalho do seu filho Christopher Tolkien como editor, ele publicou muitas das coisas que o seu pai havia escrito, mas não havia publicado durante a vida. Infelizmente, o Christopher Tolkien morreu no início desse ano, mas o que a gente tem disponível hoje em dia para ler dos escritos do Tolkien é bastante coisa, então estou muito interessada. Até o momento eu li O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E vocês, o que vocês leram do Tolkien já? O que vocês me sugerem para seguir nessa jornada pela Terra-média? E falando do J.R.R. Tolkien, como prometido, o Tolkien, ele foi um professor em Oxford, ele foi um escritor muito prolixo no sentido de que criou um universo todo seu. Se você quer saber mais sobre o Tolkien, tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre um filme que fala sobre a vida do Tolkien. É um filme muito interessante, que aliás se chama Tolkien. Se você tem interesse em saber mais sobre esse filme, sobre a vida do escritor, eu vou deixar o link aqui em cima no card. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouco mais sobre esse livro maravilhoso que é The Hobbit. Se você ainda não leu, você não sabe o que está perdendo, é uma ótima dica de leitura para as férias e para qualquer momento. Eu não vi a hora de ter aquele momento de eu abrir o livro mais uma vez e reingressar nesse universo e continuar com as aventuras do Bilbo e da sua trupe de anões e do Gandalf. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!